Hoje vamos considerar a lei e a graça. Seriam esses conceitos conflitantes? Vários teólogos divergem nos conceitos de graça e de lei. Alguns dizem que a lei servia para o Velho Testamento e agora no Novo Testamento nós estamos sob a graça. O que a Bíblia diz sobre a lei e a graça? Para os antigos israelitas, a lei era uma manifestação da graça de Deus. Por quê? Porque, diferentemente dos outros deuses que eram inconstantes, que mudavam de opinião, a lei de Deus, do Deus Criador do céu e da terra, a lei dada ao povo de Israel, mostrava um Deus constante, um Deus que não muda, um Deus que dizia exatamente o que queria, que não deixava para que o povo descobrisse o que ele queria, o que ele gostava, mas dizia exatamente, através da sua lei, como é que devia ser o relacionamento do povo com Deus. Isso era uma manifestação de graça. Era uma manifestação dada por Deus. Deus dava ao povo, pela graça, a sua lei. Eram as instruções claras da sua vontade. Dizia o que lhe agradava, qual era o bem e que promove o bem do povo, em nível individual e coletivo. Por isso que a lei, como vimos ontem, é santa, justa e boa. No entanto, a lei, apesar de ser santa, justa e boa, ela não pode salvar do pecado nem transformar o coração. Por causa da nossa pecaminosidade, precisamos de um transplante espiritual. É o que o Senhor Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Vamos ver algumas promessas bíblicas sobre nascer de novo, sobre transformação, sobre conversão. Jeremias 31, 31 a 34. O Senhor fará uma nova aliança, diferente da aliança com Israel ao sair do Egito. As leis serão impressas na mente e no coração. Todos conhecerão o Senhor. Perdão, esquecimento dos pecados. Mas veja, irmãos, o impressionante é que as leis serão escritas no coração. Essa nova aliança não diz que as leis seriam abolidas. Pelo contrário, elas seriam impressas no coração. Isso quer dizer, elas seriam impressas na mente, estariam na mente do povo de Deus. Hebreus 8:10 diz assim: leis na mente e no coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja o ensinamento do Senhor Jesus a Nicodemos, o encontro de Jesus com Nicodemos, em João 3, dos versos 1 e 2. Ou melhor, 1 a 21. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Está falando aqui o quê? De um transplante. Você tem que nascer de novo. Você tem que ter um novo coração. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que ter uma purificação moral, uma transformação interior, pelo poder do Espírito Santo. Ainda falando a Nicodemos, o Filho do Homem será levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Veja como é que é para ter a vida eterna, como é para obter a salvação, através do Senhor Jesus Cristo, levantado no madeiro. Veja um parágrafo da nossa lição. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus em tábuas de pedra, mas a lei também devia ser inscrita no coração do povo de Deus. O ideal e o desejo do Senhor é que a lei de amor não apenas externa, mas interna, seja ligada ao nosso próprio caráter. Só Deus é capaz de inscrever sua lei nos corações, e ele prometeu fazer isso em favor do povo da aliança. Quem é o povo da aliança, irmãos? Quem é o povo da nova aliança? Nós somos o povo da nova aliança. E lá no livro de Hebreus nós vemos assim: ele vai escrever as leis na mente e no coração. É aí que nós precisamos ter a lei, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, para agirmos automaticamente de acordo com a lei. Nós somos salvos unicamente pela graça, por meio da fé. A lei é importante, irmãos, é muitíssimo importante, mas ela não nos salva. O que nos salva é a graça. Não podemos ser salvos pela obediência à lei. Pelo contrário, é pela graça que somos salvos por meio da fé. Não por nós mesmos, mas como uma dádiva de Deus.
Não guardamos a lei para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Não guardamos a lei para sermos amados pelo Senhor, mas porque já fomos amados e, portanto, desejamos amar a Deus e aos outros. A nossa observância a Deus deve ser a reciprocidade ao amor de Deus. A lei de Deus foi dada a Israel após a libertação do cativeiro do Egito. Primeiro o Senhor salvou o povo, livrou o povo da escravidão e depois deu a lei a eles. Assim o Senhor faz conosco. O Senhor nos livra através do Senhor Jesus Cristo. E após nos dar a salvação pela graça, e que nós nos apropriamos dela pela fé, ele fala assim, olha, tem os meus mandamentos. Os meus mandamentos não são pesados. Veja, eu já te salvei. Observe agora, guarde os meus mandamentos. Ao mesmo tempo que a lei revela o pecado, mostra a necessidade do Redentor, orienta a nossa maneira de viver e revela o caráter de amor de Deus. Veja o texto de Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo sobre a lei. A lei nos serviu de aio, de guia, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Nós somos justificados pela fé, porque a lei nos mostrou a necessidade de um Salvador pessoal, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, gostaria de fazer uma pergunta para mim e para cada um de vocês. Diante do juízo divino, o que é que te deixa mais confortável em se apresentar diante de Deus? A observância da lei ou a justiça de Cristo? Ou a graça de Cristo? Como você se apresentaria diante de Deus? Pense, monte esse quadro. Você se apresentando diante de Deus, o que você vai fazer? Você vai falar para ele, olha, eu guardei a lei o máximo que eu pude. Passei a minha vida guardando a lei. Eu falei algumas coisas, mas eu fiz tudo do melhor jeito. Ou você vai falar assim, o Senhor Jesus Cristo é que me santifica. O Senhor Jesus Cristo é que me justifica. Ele pagou os meus pecados. Como é que você prefere chegar diante do trono de Deus? Eu não tenho a menor dúvida, irmãos. Se eu chegar diante do trono de Deus, diante da observância da lei, eu estou irremediavelmente perdido. Mas se eu chegar diante do trono de Deus, diante do juízo de Deus, com a justificação do Senhor Jesus Cristo, eu estou irremediavelmente salvo. Estou salvo, irmãos. Estou salvo por quê? Por causa da observância da lei? Por causa dos meus méritos? Não, mas por causa do Senhor Jesus Cristo. Por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, do qual eu me apropriei pela fé. Que Deus nos abençoe e a gente possa estar tranquilo, vivendo tranquilo sobre a graça, mas observando as leis de Deus. Ora, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Eu amo. O Senhor Jesus nos amou, veja, tem um texto que diz assim, ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores, ele nos amou primeiro. E agora eu quero seguir amando. Seguindo amando, observando os mandamentos, guardando os mandamentos. Muito grato a Deus pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E muito grato a Deus por sua lei de amor, que mostra a minha necessidade de um intercessor. E um intercessor que já foi providenciado pelo Senhor Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós.